Olá, eu sou o Damon Carvalho, Head e gestor responsável pelos fundos macro na Claritas. Vamos falar da rentabilidade no mês de janeiro de 2024, bem como a performance dos fundos Claritas Hedge, Claritas Total Return, Claritas Inflação Institucional, Claritas Adicional e Claritas Advisory nesse começo de ano, bem como o portfólio que temos carregando hoje em dia e o nosso cenário perspectiva econômica. Bom, pessoal, o mês de janeiro foi um mês bastante atípico. Na verdade, foi um mês diferente dos últimos anos. A gente teve um mês onde, mais uma vez, a economia americana mostrou uma resiliência muito forte em desacelerar a sua atividade. A gente teve aí PIB do quarto TRI, foi um PIB mais forte, rodando a 3%, mais do que 3% anualizado. É um PIB forte acima das expectativas do mercado, e isso acabou fazendo com que a gente visse uma melhora das bolsas internacionais, da Bolsa Americana Internacional, e o discurso de a gente começar a discutir o corte de juros por parte do Federal Reserve, que é o pivô do Powell que aconteceu ao longo de dezembro, acabou tendo uma certa reviravolta, uma reprecificação da quantidade de cortes que a gente vinha embutido. Os cortes que chegaram a ter mais de 160 bases de corte ao longo do ano de 2024 acabaram voltando aí para um patamar de 120, 130 bases de corte, ainda acima do que os economistas membros do FOMC defendem, que ainda neste momento ainda são 3 cortes de 25 bases ao longo de 2024, então a gente ainda tem um mercado mais otimista que o próprio Banco Central americano, e o Banco Central americano ele se mostrou como não tendo pressa para começar o ciclo de corte de juros, apesar da gente ter uma inflação desacelerando de uma forma mais lenta e gradual. A gente tem um call de atividade que está vindo mais forte do que esperado, com o mercado de trabalho também bastante forte nos Estados Unidos, e isso está fazendo com que o Banco Central americano ele fique um pouco menos dovish, ou seja, um pouco mais conservador no início do ciclo de corte de juros. Consequentemente, essa reprecificação da curva de juros, de tirar a possibilidade de corte de juros em março, principalmente, fez o dólar ficar mais forte, fez a curva de juros americana subir e fez a Bolsa Americana subir também, afastando um pouco aí o cenário de piora no sentimento de risco, pelo menos para os ativos americanos. Já quando você olha o resto do mundo, a gente vê uma economia chinesa que continua mostrando fraqueza em grande parte, mas o nosso call de crescimento de 4,6 para esse ano continua valendo, e com o PBOC, o Banco Central americano, o Banco Central chinês e o governo chinês continuando a estimular, tomar medidas para tentar estimular o crescimento, principalmente na parte de consumo, né, na China. Isso fez com que a gente tenha um certo cenário de estabilidade para as commodities ao longo desse começo de ano, e a gente vê aí um cenário que não é um cenário de aversão a risco para países emergentes. O que a gente teve foi uma correção de valuation por conta dessa reprecificação da quantidade de cortes de juros que teve nos Estados Unidos. Na Europa, a gente vê a inflação desacelerando mais lentamente também, mas um cenário bastante estável em relação à desaceleração, o que vai proporcionar, com os dados, inclusive recentes, de PMI, de produção industrial e de PIB vindo na margem melhores do que esperado, a gente vê aí um cenário de corte para o ECB, talvez não tanto quanto o Federal Reserve, mas vem um cenário de corte nesse ano também. A priori, dada uma fraqueza na margem da atividade europeia e uma relativa força na economia americana, talvez a gente até possa ver um corte de juros começando no ECB antes dos Estados Unidos, mas isso, na nossa visão, ali é mais ao longo de maio a junho deste ano. Nosso cenário oficial da Principal são 3 cortes de 25 a partir de junho. Eu acho até que pode ser um pouco mais, um pouco antecipado. Bom, mas esse cenário de reprecificação de ativos globais por conta dessa reprecificação de juros nos Estados Unidos, ele não muda o cenário que a gente tem para juros nesse ano, que é um cenário de peak rates, ou seja, o pior em termos de altas de taxas de juros globais já passou, e a gente começa a entrar agora na hora de quando vai começar a cortar os juros e qual vai ser o tamanho do ciclo. Na nossa visão, isso vai ajudar a manutenção da alocação de risco ao longo do resto do ano, como um todo. E aí, se a gente tiver um cenário de China relativamente mais estável, a gente vê isso como bastante propício e bem preparado para países emergentes andaram bastante positivos, consequentemente Brasil. Quando a gente fala de Brasil, o que aconteceu foi, como eu falei, foi um mês onde a gente esperava um fluxo positivo de alocação de risco
que vinha acontecendo desde novembro, dezembro, a gente continuava a esperar que essa alocação de risco acontecesse ao longo de janeiro, não aconteceu. A gente viu estrangeiros na margem resgatando posições de equities. A gente vê, isso fez com que a nossa bolsa aqui tivesse uma queda de maior do que 5% nesse mês, com uma correção da alta que aconteceu ao longo de novembro e dezembro. A gente teve aí o real que voltou a se desvalorizar na margem, algo por volta de 2%, voltando a trabalhar por volta de 4,93, 4,95 para esse ano. E com a reprecificação de juros que a gente teve lá fora, a gente teve uma reprecificação principalmente no mercado de juros real aqui no Brasil, com a ZNTNB sofrendo algo por volta de 20 bases ao longo da sua curva no mês de janeiro. A gente acredita que isso é uma correção de valuation dos ativos, não uma mudança de tendência dos ativos. Por isso que a gente continua a acreditar que essa carteira, a gente sofreu um pouco nos 3 books nesse começo de mês, tanto no book de bolsa, quanto no book de juros, no book de moedas, principalmente no book de moedas, que é o nosso book que a gente tinha mais convicção de uma valorização do real em virtude de uma janela de maior alocação de países emergentes, de ativos em risco para o ano de 2024, com uma commodity bastante mais apreciada como o petróleo e como o minério de ferro, que sem dúvida tem se apreciado e tem ficado estável, que é muito positivo para nossas ações e para o mercado brasileiro. E sem dúvida com uma melhora da balança comercial e com a melhora das condições de ativos de risco, de prêmio de risco Brasil, que tudo isso de uma certa forma aconteceu. Porém, eu acho que o movimento de todo mundo já estar posicionado para esta valorização do real, ou seja, o posicionamento técnico dos principais players do mercado, acabou fazendo com que o real não conseguisse performar positivamente, infelizmente. Isso é contraintuitivo, mas na nossa visão apenas postergou um pouco esse cenário de valorização do real. A gente ainda vê uma valorização do real, mas com uma menor intensidade em virtude de um cenário legislativo começando agora a gerar um certo ruído, principalmente na discussão da meta fiscal, que continua sendo, o ambiente fiscal continua sendo o principal ponto de preocupação para o nosso cenário local aqui de Brasil ao longo do ano de 2024. Se vai ter ou não vai ter a mudança da meta, a gente até acredita que a mudança da meta não deva acontecer em março, mas essa sombra vai continuar existindo no nosso portfólio ao longo de abril e de maio. Enquanto a gente tiver uma fazenda com o ministro Haddad lutando para aumentar, para ter medidas arrecadatórias, aí, tentando melhorar o primário, a gente acha que isso é extremamente positivo e mantém o prêmio de risco Brasil bastante baixo. Só que se a gente começar a ver uma atividade enfraquecer, ou a gente começar a ver uma mudança de postura, principalmente por parte da ala governista, a ala mais política do governo, a gente pode ter uma reprecificação de ativos fiscais aqui no Brasil, consequentemente uma piora de ativos. A gente não vê isso no curto prazo, por isso que a gente continua a acreditar que os ativos brasileiros devem performar bem. E por último, a gente tem aí dados de atividade idiosincráticos de curto prazo que tem mostrado que o Brasil tem vindo muito positivo. Aí os números prévios que a gente tem tanto no 4º trimestre quanto no 3º trimestre têm sido bastante positivos em termos de atividade Brasil. Temos aí uma retração pequena que a gente espera que aconteça aí para frente, mas a gente está vendo aí uma produção industrial positiva, uma confiança industrial bastante positiva, um mercado de trabalho bastante forte. Então a gente tem um upside risk para o nosso cenário de PIB para o ano de 2024, que acho que tem uma projeção de 1,6%, a gente fala de uma projeção que pode chegar mais próximo de 1,8%, talvez 2% esse ano. Isso vai favorecer de novo o Prêmio de Risco Brasil, e também favorece a visão do ministro Haddad de uma arrecadação melhor, diminui um pouco a pressão para mais contingências, em termos de gastos. Consequentemente, isso melhora o sentimento de Brasil, porém eu acho que o real ele tende a ficar mais apreciado, mas um pouco menos. A gente vê um valuation bastante atraente na nossa bolsa brasileira, principalmente nas small caps, que a gente continua a acreditar que small caps em relação ao índice Bovespa tende a performar bem. Ela está um desvio padrão de 2,5 vezes abaixo da série histórica, enquanto a gente vê as commodities com um desvio padrão abaixo da média histórica. Então a gente vê muito valuation atraente nas smalls, inclusive em virtude de um PIB melhor, de uma consistência no nosso cenário de corte de juros. Lembrando que a gente tem um cenário de corte de fechamento de Selic a 8,75 esse ano, e o mercado está precificando 9,30 por enquanto. Então a gente vê ainda podendo ter uma reprecificação da corte de juros ao longo dos próximos reuniões do Copom, o que deve ajudar aí uma boa performance na nossa bolsa, principalmente no small cap ao longo do ano.
Mês de janeiro não foi positivo essa posição por conta de resgates nos fundos de ações que continuaram a acontecer e acabaram pressionando ainda um pouco as carteiras de small caps que estão bastante deprimidas. Mas a gente continua acreditando na carteira e tendo uma carteira aí mais construtiva. Apenas ajustamos um pouco o nosso risco, reduzindo um pouco a nossa posição de juro real de médio prazo, ajustando aí numa tendência de ajuste de portfólio, bem como ajustamos um pouco da nossa posição long real. A gente continuamos com uma posição long real, mas com algumas posições vendidas contra o peso mexicano, para contrabalancear esse prêmio de risco Brasil que a gente acha que é mais interessante. E por último, nos fundos que tem posição em commodities, a gente continua a ficar comprado em ouro. Acho que o ouro é uma posição bastante interessante para o ano como um todo. E estamos zerados em petróleo. Acho que o ambiente de petróleo está bastante bem equilibrado nos seus estoques e no discurso de oferta e demanda, principalmente no equilíbrio entre os produtores e demandadores de barris, e no equilíbrio que a OPEP tem feito ao longo dos últimos meses. Então a gente não vê nenhum call muito forte para petróleo para ter uma posição mais agressiva. Bom, a rentabilidade dos fundos no mês passado a gente rodou ligeiramente abaixo do CDI, o Claritas Red no fundo Master rodou 35% do CDI, o Claritas Institucional rodou 70% do CDI, a gente rodou no Claritas inflação mais ou menos 45% do CDI, mas ele rodou aí mais ou menos 75% do seu benchmark, do IMAB5, a gente rodou no Total Return 0, rodamos ligeiramente positivo no fundo Master, e no Claritas Advisor ele rendeu mais ou menos 0,50 no mês passado, com uma performance aí que foi, a gente teve uma performance negativa, como eu falei, nos 3 books, mas o book de juro real, e nominal aqui foi ligeiramente negativo. Nos fundos que tem posições offshore, como Claritas Red e Claritas Total Return, a gente teve um retorno positivo de uma posição tomada em juros americano dos vértices de curto prazo. Tivemos um retorno satisfatório, que fez o nosso book de juros como um todo ser positivo no mês passado, por conta da performance positiva nos book de juros internacional. A gente zerou essa posição, a gente começa a ver uma posição mais atraente para começar a ficar aplicado em juros internacional, apostando nesse cenário de peak rates. Nosso book de moedas foi o pior book de moedas aí, foi o que mais tirou rentabilidade dos fundos no mês, com o book de moedas do real, que era a nossa maior alocação de risco, performando pior aí nesse início de mês. Então, nosso book de moedas tirou um pouco de alfa. E o nosso book de bolsa teve uma performance na bolsa local relativamente ok, ligeiramente negativa. A gente teve uma performance da carteira que foi positiva e a gente teve defesas com put spread de 130 com 125 mil, que foi bastante satisfatório para proteger a nossa carteira. Porém, como eu falei, a nossa carteira de stock picking de small caps acabou sendo insatisfatório, bem como uma posição que a gente tem pequena, comprada em bolsa internacional, emergentes ex-China, que teve uma performance ligeiramente negativa. Já o fundo Claritas quantitativo na parte long and short, no Claritas Red e no Claritas Total Return, a parte do fundo long and short quantitativo teve um retorno positivo, agregando alfa para a carteira no mês, bem como a parte long and short fundamentalista no fundo Claritas Total Return, que também agregou um alfa positivo no mês passado. Então, o detrator de rentabilidade foi principalmente o book de moedas no mês passado, que tirou um pouco de alfa. Bom, era isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. A gente continua a ter uma carteira ligeiramente mais otimista para mercados emergentes, inclusive para o Brasil, com crosses de moedas mais neutros e uma carteira comprada em Bolsa Brasil com bastante defesa. A gente está mais ou menos 70% defendido, a nossa posição net comprada. Nossa carteira está 70% defendido através de venda de índice futuro, então a gente está com risco bastante adequado, na nossa visão, para um cenário que a gente acha muito mais ganho de alfa do que um ganho de beta nesse momento nas carteiras. Bom, pessoal, isso que eu tinha para falar para vocês. Eu coloco a minha área econômica, a área macro, assim como a área comercial, inteiramente à disposição de todos. Obrigado e até a próxima.